Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Conchetti. No Trocando Ideias de hoje eu vou falar sobre ler um livro por semana, como foi a experiência nesse ano de 2016. No final de 2015, na última semana do ano, eu fiz o compromisso pessoal de ler um livro por semana. Por isso eu fiz um blog, fiz um canal para me comprometer de fato e gravar toda semana um novo vídeo. E daí então eu fui aprendendo muitas novas coisas e os livros ajudaram muito, não só na parte de negócios, mas na parte de gestão de todas essas demandas. Porque inicialmente comecei a fazer um único vídeo, que era o vídeo sobre livro, e depois eu fiz o Trocando Ideias. E ler esses livros e gravar ia além do que eu imaginava no começo, porque eu precisava fazer um roteiro, eu precisava fazer todas as imagens para colocar no thumb, para colocar no blog, todo esse tipo de coisa. E então foram várias surpresas, foram vários aprendizados. Pensar em como simplificar esses conteúdos para os vídeos não se alongarem. Os primeiros vídeos eu fazia sempre vídeos acima de 10 minutos, eu fui dando uma enxugada e meio que padronizei em 10 minutos. Então todos esses desafios de como pensar o conteúdo, de como fazer cada etapa, foi muito bom, houve muito aprendizado. Acho que o ponto mais válido de falar é sobre a dificuldade que é você ler todos os dias. Às vezes alguém que me segue pensa, pô, talvez ele tenha facilidade de ler, é por isso que ele está lendo esse tanto. Não, não é verdade. Eu me desafio muito a ler, é muito difícil em certos dias. Às vezes você tem algum problema para resolver, às vezes você está ansioso com alguma coisa. Ou alguns dias simplesmente você não consegue focar. Você começa a ler, o livro não agrada, as coisas não andam, não fluem, e você começa a dar cabeçada ali e não evolui. Então esses são sim, sentimentos que acontecem sim. Não foi poucas vezes que eu passei por isso nesse ano de leitura. Muitas vezes eu queria desistir do livro, não queria ler aquele livro porque estava chato, porque não rendia. Ou quando eu fui ousado demais em pegar livros grandes e eu me atrasei na meta de leitura, se você fizer a contagem, a quantidade de vídeos não bate a quantidade de semanas. Eu comecei a soltar vídeo a partir da primeira semana depois da primeira semana de janeiro. Então só aí eu já fiquei atrasado. E depois que eu li alguns livros grandes, por exemplo, o livro do Warren Buffett, que eu atrasei para gravar, porque o livro tinha muitas páginas, muitas mesmo, ele é muito grosso. Então são coisas que vão dando novos aprendizados, você começa a se planejar mais, pensar como dividir. Eu passei a dividir o total de páginas pela quantidade de dias disponível para saber qual era a meta diária de leitura. Então todos esses são aprendizados, coisas que vai se adquirindo na prática. Então ler, refletir é muito importante porque vai abrindo, vai expandindo a sua capacidade, mas agir é fundamental para você colocar tudo isso em prática, ajustar, ver o que dá certo, o que não dá para você, porque tem muito a ver com o estilo. Cada um tem um tipo, cada um faz as coisas de uma maneira e funciona melhor. Esse é o grande desafio. Como você pode desenvolver esses seus projetos, como a gente pode ler mais ou fazer qualquer outra coisa. Mas entendendo as nossas fraquezas, as nossas forças e trabalhar estrategicamente em relação a elas. Fazendo uma recomendação, eu não diria que começar lendo um livro por semana, lendo esse volume, seja recomendável. O importante é consistência. Em muitos dos livros que eu li esse ano, sempre é recorrente essa ideia: foco, consistência, visão de longo prazo. Quase todos os caras, todos os autores têm isso em comum. Eles acreditam que não adianta você ir com muita sede ao pote. A gente tem que dividir, a gente tem que ir de pouco. É melhor fazer muitas vezes, por um longo prazo, esse tipo de exercício, do que você fazer tudo de uma vez numa semana e se cansar. Se você não tem o hábito de fazer alguma coisa, quando você se esforça, se coloca integralmente nisso, o que vai acontecer? Seu sistema é sobrecarregado e a próxima vez que você você pode ter a vontade de fazer, mas você vai rejeitar aquilo, você vai arrumar algum tipo de desculpa. A gente acaba se sabotando. Então, é melhor ir aos poucos, ler um livro por mês, se não existe o hábito. 12 livros por ano não é uma meta ruim. Você pode escolher 12 bons livros. Eu fiz a playlist dos favoritos, são 10 livros muito, muito legais para se ler num ano e não é uma meta absurda, dá para se cumprir com tranquilidade. Para ter uma noção, boa parte dos livros que eu resenhei aqui no canal, eu li em média 1 hora e meia por dia. Só os livros grossos mesmo que eu tive que dividir pela quantidade de dias e ler mais.
alguns livros, tipo do Warren Buffett, tinha que ler 3 horas num dia. Então era mais difícil, tinha que ler cedo, ler no almoço, ler antes de dormir. Então, esse tipo de gestão. Mas ler um livro por mês é uma meta legal. Você quer ser um pouco mais ousado, lê a cada 15 dias. Ou chuta o pau da barraca e lê um livro por semana também, que, meu, a experiência, as dificuldades que aparecem no caminho, o foco difuso, tudo isso, quando a gente reflete a respeito, a gente vai crescendo um pouco mais. Então, são exercícios que agregam, que geram valor. Então é isso, esse ano foi muito legal, essa experiência de leitura foi muito valiosa, aprendi muitas coisas. É um projeto que vai continuar, em 2017 vão ter muitos outros novos vídeos. Nas próximas semanas eu vou publicar um vídeo explicando esse projeto, como ele vai ser, o que muda, quais são as novidades. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo. Tchau!